Apresentação adiantada, consideravelmente, 1 minuto. Primeiramente, boa tarde a todos, meu nome é Gilvando. Eu estou aqui para apresentar para vocês essa apresentação intitulada Empreendendo com Dados, o poder da ciência de dados para gestão e inovação. Quem permaneceu da apresentação ligeiramente anterior vai ter uma ruptura muito significativa na vida, porque estávamos no contexto high-tech e eu, apesar de ser formalmente da tecnologia, o meu caminho hoje foi tracionado para o empreendedorismo. Então, essa apresentação, vocês fiquem tranquilos que vai ser muito mais soft, vai ser muito mais ideias do que, de fato, desenvolvimento. Então, vamos discutir um pouco sobre o poder da ciência de dados, especificamente para gestão e inovação, e como a ciência de dados vem como um grande propulsor para desenvolvimento, inovação e gerenciamento de negócios e uma nova ótica de gestão. Então, primeiramente, convido vocês, os que estiverem interessados, a lerem o QR Code ou digitarem aqui o link. Isso vai ser interessante porque a gente vai poder customizar o andamento da apresentação de acordo com os interesses que vocês apresentarem. Então, quem tiver interesse, por favor, peço que leia esse QR Code. Vai ser um questionário bem simples, bem rápido, que vai fazer com que a gente possa direcionar um pouco a apresentação, certo? Para os interesses de vocês. Então, guardar um pouquinho, vamos lá. Alguém? Então, vamos passar aqui. Primeiramente, meu nome é Gilvandro, como eu já falei, sou técnico em eletrotécnica, também fiz Ciências de Tecnologia na UFRN, Engenharia de Computação na UFRN, então, a formação puramente tech. Hoje eu sou vinculado ao mestrado profissional em Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o mestrado empreendedor da UFRN. Trabalho na GeoElex, que é uma empresa de base industrial, com foco na engenharia do petróleo e perfuração de poços. Trabalho especificamente com ciência de dados e desenvolvimento e inovação. Então, já trabalho nessa linha, potencializando a capacidade de inovar a partir das tecnologias de análise de dados. Sou sócio na QuantaGel, que é uma empresa com base voltada para a transição energética, novas tecnologias para o futuro da indústria de energia e indústria 4.0. E também sou sócio na DataVence, que é uma empresa voltada para gestão inteligente, especificamente gestão inteligente no contexto público, no cenário público, e transformação digital de todo o setor público brasileiro. Então, qualquer uma dessas 3 empresas é muito aberto para diálogo. Quem tiver alguma ideia, algum interesse, alguma ideia que queira discutir com eles, pode entrar em contato comigo que eu faço a mediação. Então agora a gente vai analisar, certo, o que vocês responderam no questionário anterior. E aí eu não sei se está conectado aqui na internet. Alguém conseguiu responder? Conseguiu? Então aqui está defasado. Deixa eu dar F5. Opa, vamos lá. Muita gente falando aqui de empreendedorismo, dados, mercado financeiro, que hoje em dia é dados. É muito interessante. Machine learning, ciência de dados, saúde, engenharia. Gostei, tem muita coisa aqui interessante. Cultura de dados, beleza. E aí o que algumas pessoas responderam aqui sobre o que esperam da apresentação: aprender com o mestre Gilvando, que eu não sei de onde tiraram isso, não sou mestre ainda. Aprender sobre dados, entender mais sobre a experiência do ministrante na área, visão do benefício dos dados para a gestão, beleza. Entender melhor dados e empreendedorismo, aprender mais sobre ciência de dados e gestão e espero poder entender melhor a realidade de como fazer a análise de dados e tudo relacionado a isso. Beleza, vamos voltar agora para a apresentação, que eu acho que o meu modelo conseguiu prever adequadamente o público que iria assistir essa apresentação. Olha aí como o modelo está apurado. Então, essa apresentação foi pensada para iniciantes em dados. Entendam dados aqui como todas aquelas carreiras, ciência de dados, engenharia de dados, todas as carreiras que é muito difícil a gente poder explicar para os nossos pais a existência e o porquê que ela existe. Então, para esse público que está começando a carreira agora nessas áreas. É também para gestores e empreendedores que querem entender como a ciência de dados se relaciona com o desenvolvimento e inovação e a gestão da empresa.
É também para o profissional em dados que quer entender da minha experiência como é que foi empreender especificamente no mercado de dados e para profissionais em TI em geral que estão querendo começar ou já estão começando a migrar para a área de dados. Então, é para esse público que eu desenhei essa apresentação e também para aqueles que estão aqui só para passear, sejam bem-vindos. Espero que a contribuição da apresentação seja muito válida para todos vocês. Qual o nosso propósito? Depois de ter entrado para o empreendedorismo, eu entendi que de fato não existe sentido qualquer projeto, qualquer startup, qualquer empresa existir sem um propósito. Então essa apresentação também tem um propósito, que eu tenho aqui como a missão de discutir com vocês estratégias baseadas em dados e boas práticas com foco na gestão e no desenvolvimento e inovação. Então eu vou trazer isso aqui como uma missão para passar para vocês. A visão que eu espero posteriormente a este trabalho, a esta apresentação, é poder estimular e apoiar novos projetos, novos gestores, profissionais com técnicas promissoras e despertar possivelmente outras parcerias. O empreendedor nunca pode perder a oportunidade de buscar parcerias. O que a gente vai discutir efetivamente? Vamos discutir alguns conceitos gerais que tangenciam, na verdade, dão base para a cultura, para o desenvolvimento orientado a dados. Vamos falar também como é a relação dados e inovação, dados e gestão. E aí a gente vai chegar num contexto, vamos falar um pouco sobre ele, porque ele, na verdade, está diluído em toda essa apresentação, que é o Business Analytics. Também vamos discutir algumas tecnologias e recomendações na ótica do gestor, certo? A gente não vai entrar no mérito técnico aqui. Vamos apresentar algumas aplicações que são interessantes e algumas discussões para o que é que fica depois dessa apresentação e agora, quando acabar, o que é que a gente vai fazer. Então, começando pelos conceitos gerais, uma reflexão inicial, e isso aqui me dá muito problema porque eu sou da área de petróleo e gás, então dá problema apresentar essa figura, mas, em síntese, o cenário que estamos vivendo hoje, de acordo com os dados, de acordo com o que os dados apresentam para a gente, é similar ao que o mercado viveu no século passado. Eu não autorizo a divulgação dessa imagem, viu, Igor? Não autorizo. O que os dados estão fazendo com o mercado é muito similar ao que o petróleo fez e muito similar, inclusive, os desafios que existem agora para a indústria, porque vejam bem, o petróleo em si ele não tem valor, assim como dados em si, eles não têm valor. Petróleo é bruto, dado é bruto. Então, o dado, se não tratado, assim como o petróleo, se não devidamente processado, ele não vai ter valor. Mas a existência dos dados, assim como a existência do petróleo, abre possibilidades para uma ampla gama de aplicações, como na indústria petroquímica, no caso do petróleo, na indústria petroquímica, na indústria química para desenvolvimento de polímeros, para uma infinidade de aplicações. Então, o petróleo em si, ele não tem valor, mas tudo que pode ser extraído e processado a partir dele tem um valor inestimável. Mesma coisa estamos vivendo hoje com dados, e é graças a isso, dos dados, que nós estamos agora com novos mercados, com novos profissionais, com novos segmentos de atuação, e para os segmentos que já existiam, nós estamos tendo a capacidade de potencializar. Então, dados estão transformando a nossa indústria, e por esse motivo, a mesma transformação vivenciada pelo petróleo, a gente vivencia hoje com dados. Então, nesse sentido, a comparação é muito válida, mas ninguém está falando aqui em substituir, tá? Ninguém está falando. Agora, apresentando alguns conceitos que são muito pertinentes para direcionar todo o resto, que é Data Science, ciência de dados, e Data Analytics, o processamento dos dados efetivamente. Na verdade, ciência de dados é um campo muito amplo, que vem com uma consolidação de três principais áreas de conhecimento. A ciência da computação, com todas as tecnologias, desenvolvimento de algoritmos, a matemática e estatística voltada para análise de dados, e o conhecimento específico de negócios. Essa área aqui é o que está ganhando muito destaque para o futuro da carreira de cientista de dados como um gestor, certo? Então, isso aqui está ganhando muito espaço, e é nesse sentido, o cientista de dados que está focando nisso e nisso, tudo isso aqui tende a ser automatizado. Certo? Tudo isso aqui tem uma tendência forte a ser automatizado. O cientista de dados que não dominar isso aqui, ele está fadado a sair do mercado, a não ser que ele se desenvolva muito mais e se torne um dos pioneiros nisso aqui. Mas, do contrário, esse conhecimento aqui é indispensável.
Então, a ciência de dados é a união, a intersecção desses três conhecimentos. E o Data Analytics, basicamente, é o processo pelo qual o cientista de dados, ou mesmo não cientistas de dados, eles utilizam, certo? Explorando dados, analisando dados, para extrair informações úteis que são aplicadas para negócios. Então, aqui estamos falando da área de conhecimento e aqui estamos falando efetivamente do processo que nos leva a um resultado. Então, essas duas áreas, esses dois conhecimentos, né, são muito importantes para a gente entender toda a complexidade que estamos vivendo. E aí, trazendo agora uma definição clássica da inovação, Schumpeter afirma que a inovação ela é um impulso fundamental para o desenvolvimento econômico através de invenção, aprimoramento de produtos, métodos de produção e mercados. Essa é uma das definições mais bem aceitas da inovação, certo? E também é muito clássica. E agora vamos analisar ela por partes, comparando com dados. Dados, eles podem ser usados para inventar. Quem aqui é da área do direito sabe que hoje as Lautechs, né, as empresas de base tecnológica voltada para análise de dados e julgamentos no setor jurídico, elas estão efetivamente trazendo um cenário disruptivo para o futuro deste mercado, trazendo análises agora que permitem automatizar o julgamento de processo, ou pelo menos direcionar ele para um pré-diagnóstico, para uma pré-análise que é muito mais bem filtrada. Lautechs são inovação, são uma invenção que foi toda estruturada em cima de dados. Aprimorar produtos. O e-commerce, serviços de streaming, redes sociais de maneira geral, elas hoje são muito mais potencializadas, sua efetividade, graças a uma tecnologia da ciência de dados que chama sistemas de recomendação. Então, graças ao sistema de recomendação, quando você compra um produto na Amazon, ele consegue catalogar, consegue identificar que você faz parte de um grupo maior que tem interesse em outras tecnologias, em outros produtos, e aí ele já começa a sugerir, de forma assim a vender muito mais. Então o serviço, o e-commerce já existia antes do sistema de recomendação, mas ele não tinha tanta efetividade. O uso da ciência de dados como o sistema de recomendação no e-commerce, por exemplo, ele é um aprimoramento do produto, é um aprimoramento de serviço. Então, de fato, se concretizou como outro processo de inovação. Otimizar métodos de produção. Um deles é a automação inteligente, quando você tem pessoas e máquinas trabalhando lado a lado, cada uma fazendo o melhor que consegue fazer, as máquinas rápido e com controle de qualidade, o ser humano de forma criativa, criando novos insights, novos designs, novas tecnologias. Então hoje com a automação inteligente é possível otimizar métodos de produção, ganhando escala, ganhando rapidez, ganhando qualidade e velocidade. Então, ciência de dados também entra na capacidade de tomar decisão no sistema de automação inteligente. E, por fim, desenvolver mercados. E hoje a gente está vivendo, de fato, um novo mercado que, inclusive, comercializa dados entre empresas. Aqui no Brasil, a gente já vivencia isso, empresas comercializando nossos dados, às vezes até de forma ilegal, mas não vamos entrar nesse mérito. E isso dá base para um inúmero conjunto de novas profissões que estão surgindo para explorar especificamente esse mercado. Então, dados também é um novo mercado. Basicamente, a gente consegue afirmar com um alto grau de assertividade que estamos trabalhando com dados, sabendo que eles são bases concretas para o futuro e para o presente da inovação. E agora vamos sair do contexto inovação e vamos olhar para a gestão, embora um não exista sem o outro. Inovar e gerenciar são mutuamente complementares. William Edwards Deming, que é um dos criadores da teorias do controle de qualidade, da gestão da qualidade, ele afirma que não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende e não há sucesso no que não se gerencia. Basicamente, a gente está criando um caminho que leva ao sucesso, que parte da ação de gerenciar, e para gerenciar nós temos que medir. E para medir, nós temos que ter dados. E aí, como é que funciona esse processo? Basicamente, desmistificando. Definir, medir, controlar, gerenciar e sucesso. Para definir, é preciso entender. Para a gente entender, nós podemos utilizar de forma
muito confiável, algoritmos que permitam que nós possamos extrair informações úteis naquela base de dados que são visíveis, conhecidas ou não. Então, muitas vezes nós podemos, a partir de uma base de dados, a partir de técnicas, por exemplo, mineração de dados, extrair informações, extrair tendências que nos levam a entender muito melhor aquele problema que estamos investigando. Então, ao definir, dados são, sim, extremamente importantes. Para medir, e aí já não tem mistério para ninguém, para medir a gente tem que ter alguma coisa que está sendo medida. Para a gente ter alguma coisa sendo medida, a gente tem que ter uma métrica, e para essa métrica ter resultado, ela tem que ter dados para poder atribuir um valor. Então, para medição é preciso quantificar, e para quantificar de forma alinhada com a gestão, uma técnica muito pertinente, muito interessante, que a gente vai discutir em pouco mais detalhe mais na frente, são as KPIs, as Key Performance Indicators. Então, indicadores-chave de performance que representam o nosso conhecimento enquanto gestor, enquanto empreendedor, na forma equacionada ou na forma matemática que seja, para fazer avaliações em tempo real, através de dashboards, daquilo que a gente quer que o nosso negócio esteja sendo avaliado. Então, as KPIs são muito relevantes e estão intrinsecamente ligadas ao processo de medição. Também precisamos controlar, e para controlar, nós temos que acompanhar de forma fidedigna a execução de projetos, a execução, o andamento da nossa empresa. O gerenciamento de performance é muito importante para a gente ter capacidade de intervir quando necessário. Então, basicamente, o controle, ele exige total conhecimento da realidade da empresa naquele momento para você ter condições de modificar o que é necessário em busca do sucesso da empresa. Para isso, você precisa ter dados, porque você não pode simplesmente fazer julgações sempre sem ter o embasamento de dados por trás. Você vai estar trabalhando de forma arbitrária e não de forma consistente. Para gerenciar, é preciso alinhar o plano estratégico com a sua execução. Então, quando a gente fala de gestão, a gente já sai do contexto de controle e já olha a empresa, já olha a startup que seja, numa perspectiva macro, olhando inclusive para as relações dela internas e para as relações externas. E para a gente gerenciar, a gente precisa essencialmente de 3 pilares. Trabalhar com recursos, os recursos que nós temos disponíveis, conhecer esses recursos, e aí os dados são muito relevantes para quantificar quantos recursos nós temos, qual a disponibilidade deles, se existe algum tipo de sazonalidade nos nossos recursos. Então, tudo isso aí cabe esforço da ciência de dados para compreender melhor os recursos. Também precisamos entender muito bem as competências da empresa, o que é que ela tem condição de fazer, e para a gente saber o que é que a empresa tem condição de fazer, nós temos que ter plena convicção, o que é que nossa equipe sabe fazer, quais são o nosso maquinário, como é que ele consegue atender, em que escala, em que velocidade. Então aí a ciência de dados também nos ajuda a entender as capacidades da nossa empresa. Então, recursos, competências e as capacidades que eu acabei adiantando, né, mas as capacidades são basicamente aquilo que nós temos condições de fazer no cenário posterior. Então, nós temos recursos, temos que entender como eles funcionam, como estão articulados, nós temos competências, que é o saber fazer, o que a gente consegue fazer hoje, e temos capacidades, que é o que pode nos tracionar para o futuro. E tudo isso aí é necessário para o gestor, porque o gestor precisa entender como a corporação ela está se relacionando para tracionar em busca de uma visão do futuro. E aí tudo isso precisa ser entendido, a ciência de dados entra como elemento para auxiliar o gestor nesse processo. E por fim, para ninguém ficar feliz, o sucesso ele não é uma constante. Atingir o sucesso não significa sucesso perpétuo. O sucesso ele também precisa ser quantificado. Como é que nós fazemos isso? Nós podemos ter uma relação muito próxima de feedback com o cliente, quantificando quão o cliente está satisfeito com o nosso serviço, com a nossa tecnologia, com as nossas entregas. Precisamos quantificar o quão a concorrência está chegando próxima desse sucesso que nós conquistamos. Então, não basta ter acesso ao mercado, tem que ter, se manter e supervisionar, certo? Como a empresa está se relacionando com esse sucesso. O sucesso não é uma constante, ele precisa ser monitorado para que tenha longevidade. E aí, depois de a gente passar um pouco sobre inovação e um pouco sobre gestão, certo? Mais precisamente gestão estratégica, nós chegamos num conceito que eu particularmente gosto muito,
que é o Business Analytics. O Business Analytics, basicamente, ele se estrutura como a intersecção dos dois segmentos, gestão com dados, gestão inteligente e inovação com dados. Inovação seja diretamente com dados, um sistema desenvolvido diretamente para análise de dados, seja uma inovação que ela é suplementada por dados. Você ter a capacidade de identificar, por exemplo, as lacunas de um determinado serviço que você está desenvolvendo, olhando, por exemplo, o cenário externo, com base em dados. Então, tudo isso é um cenário de Business Analytics, e o Business Analytics ele se relaciona justamente com a agregação de valor, a criação de valor em serviços, em produtos, em tecnologias que sejam, utilizando dados para isso, e a vantagem competitiva para a empresa totalmente articulada em cima de dados. Então, Business Analytics é um conceito que está ganhando espaço muito rápido, porque ele é justamente o futuro, na minha visão, é o futuro da profissão da ciência de dados, que é quando o cientista de dados ele consegue não só trabalhar com modelos, não só trabalhar com algoritmos e visualização de dados, mas ele consegue tomar decisões ou consegue criar uma base perfeita para a tomada de decisão pelo gestor. Isso, na minha visão, é o futuro dessa profissão. E aí agora algumas aplicações de Business Analytics, a gente vai discutir em mais detalhes posteriormente, mas aqui é só para elencar. Algumas aplicações de Business Analytics na inovação. Então temos a mineração de dados, o Data Mining. Data Mining basicamente são técnicas, são algoritmos que são combinados para extrair informações que nem sempre são visíveis no nosso conjunto de dados. Então análise de tendência, mineração de dados para descobrir padrões, regras de associação, são exemplos de algoritmos direcionados para a mineração de dados. E a mineração de dados é muito útil tanto para a construção da inovação como também para a gestão, porque a mineração de dados, como a gente comentou anteriormente, ele ajuda a entender problemas que você não está enxergando ainda, as relações intrínsecas entre os dados. Então, a mineração de dados também tem muita utilidade para o gerenciamento. Machine Learning, aprendizado de máquina, a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhes, mas basicamente são algoritmos que são desenvolvidos para ter a capacidade de aprender com dados. Então, hoje em dia, nós temos dados em todos os serviços, em todas as tecnologias, o tempo todo estamos gerando dados, nesse momento estamos gerando dados, inclusive. Então, todos esses dados, eles podem ser utilizados por algoritmos que estão aprendendo de forma automática o nosso comportamento, as nossas preferências, o que é que a gente... Os nossos celulares estão nos ouvindo para quando sair daqui começar a sugerir cursos de empreendedorismo, porque a gente está falando aqui de empreendedorismo. Então tem algoritmos de aprendizado de máquina que estão estudando todos esses dados, aprendendo de forma automática para poder replicar, e isso é inovação. E aí, um conceito que é mais novo, que aqui seria uma palestra só para isso, só para deixar topicalizado para quem tiver interesse, é o Machine Learning as a Service. É a capacidade de desenvolver sistemas e utilizar algoritmos de Machine Learning como serviço, certo? Sem necessariamente você ter conhecimento algum de como aquele algoritmo funciona. Então, é basicamente transformar toda essa carreira, toda essa construção que teve de engenheiros de Machine Learning, de cientistas da computação que desenvolveram esse algoritmo, transformar tudo isso numa caixa preta e dizer, use para resolver seus problemas, não precisa entender o que é que tem aqui dentro, basta usar. E isso é o que está estruturando Machine Learning as a Service, e é um grande potencial para a indústria nos próximos anos. E aí, voltando agora para o contexto da gestão, algumas estratégias que são fundamentais em cima de dados, são, por exemplo, as KPIs que a gente já comentou, a gente vai apresentar de forma mais detalhada um pouquinho mais à frente. As OKRs, que são basicamente objetivos e resultados chaves, e os resultados chaves eles só fazem sentido se eles tiverem métricas, se eles tiverem objetivos. E para ter métricas você tem que quantificar para saber o quão próximo você está de atingir aquele resultado. Então isso aqui também é uma parada em dados. E o Balance Scorecard, que é eu diria que é uma filosofia muito mais complexa da representação do mapa estratégico de uma empresa em um plano estratégico de longo prazo. E isso para vocês terem uma ideia, isso foi completamente disruptivo para a administração, fez uma virada de chave para um novo contexto da administração moderna, e isso foi desenvolvido por dois engenheiros, porque eles quiseram, eles tiveram como missão colocar dados para gerir a performance da execução de um plano estratégico da empresa. Isso criou o Balance Scorecard, e isso é o que vem potencializando as novas linhas de pesquisa, os novos sistemas gerenciais que utilizam dados para a tomada de decisão. E aí, falando um pouquinho de algumas tecnologias data-driven, tecnologias que são orientadas a dados, nós temos a inteligência artificial, que é
de quebra a primeira tecnologia que se imagina, mas aí a notícia ruim que eu tenho que dar para vocês é que inteligência artificial é muito mais amplo do que a gente conseguiria explicar nesse slide. Inteligência artificial, ela normalmente é entendida como sendo um grupo gigante com algoritmos que têm a capacidade de adotar comportamentos que sejam em algum nível similares ao comportamento do ser humano. Esse é o julgamento relacionado à inteligência artificial. Um subgrupo da inteligência artificial, o aprendizado de máquina, que a gente já comentou, são algoritmos que têm a capacidade de aprender com base em dados. E mais nichado ainda, nós temos o aprendizado profundo, Deep Learning, que é o que vem potencializando a nossa capacidade de análise em situações de extrema complexidade. Por exemplo, visão computacional, processamento de linguagem natural, enfim, são tecnologias muito mais hard code, muito mais literalmente deep, profundas, que permitem que nós resolvamos problemas de forma computacional em um cenário que antes era completamente impossível. Então, essa é uma compreensão da inteligência artificial, mas inteligência artificial é muito mais amplo. Não engloba só o aprendizado de máquina, também estamos falando de visão computacional, de reconhecimento de voz, estamos falando de processamento de linguagem natural, sistemas especialistas, que são sistemas que têm a capacidade de tomar decisões no lugar do ser humano. Robótica e automação também tem uma vasta aplicação da inteligência artificial, o aprendizado de máquina, como eu já comentei com vocês, a computação evolutiva, que tem como essência os algoritmos que estão voltados para otimizar problemas, minimizar ou maximizar lucros, por exemplo. A lógica fuzzy, os sistemas fuzzy, que são outra área da inteligência artificial que é mais voltada para a representação do conhecimento. Então, isso é um overview, existem outros segmentos de pesquisa da inteligência artificial, mas o mercado hoje vem adotando como favoritinho o aprendizado de máquina, é nele que nós vamos focar hoje. E machine learning, né, aprendizado de máquina, ele não é mágica, infelizmente. Não existe nenhuma mágica, não existe uma arte que diga pra gente, o algoritmo ele é perfeito, esse algoritmo que eu acabei de treinar, ele resolveu todos os problemas da minha vida, vou me aposentar, não preciso mais trabalhar. Não é assim que funciona. Os problemas hoje que nós vivenciamos são problemas evolutivos, eles mudam. Os problemas mudam, as situações mudam, a precisão do dado muda, a variedade do dado muda, a complexidade do problema muda. Algoritmos de machine learning, quando eles terminam de ser treinados, eles já estão defasados. Então, a tecnologia que está por trás do aprendizado de máquina, ela tem que ser um processo dinâmico, é um processo cíclico. O desenvolvimento de um modelo que vai ser validado e quando estiver satisfatório vai para a produção, mas ele precisa ser monitorado. A gente precisa ter capacidade de monitorar ele para verificar se a performance desejada continua sendo mantida. E nisso, quem é da área de tecnologia da informação, com certeza já ouviu falar em DevOps. Nisso nós fazemos uma adaptação para Machine Learning, que é o MLOps. O MLOps basicamente são técnicas de integração contínua, de desenvolvimento de modelos de forma automatizada, de validação contínua, tudo isso embutido em um ecossistema de software para que nós possamos adquirir dados, treinar modelos, verificar se os modelos estão de fato nos limites que nós aceitamos como satisfatórios, empacotar, né, fazer vamos dizer, um container com esses algoritmos para levar ele para a produção, e isso faz o release, configuração, monitoramento, e isso é cíclico. Então, todo esse processo, o algoritmo, ele vai para a produção, quando você termina seu algoritmo, eu tenho que te dar uma má notícia, ele já está defasado. Então, você precisa monitorar ele para verificar o quanto que ele ainda está na performance desejada, para que no cenário seguinte, quando necessário, com mais dados, você retreine esse algoritmo, ou joga ele fora e comece um novo. Porque muitas vezes o problema ele muda a sua configuração, ele muda completamente seus padrões. E aí o algoritmo ele não consegue simplesmente adivinhar que isso aconteceu, e é por isso que você tem que monitorar. Agora falando de gestão orientada por dados, né? O Balance Scorecard, como eu já comentei com vocês, ele vem com a perspectiva de que métricas financeiras, que era o tradicional da administração, medir o desempenho de uma empresa. Com base em métricas financeiras, as métricas financeiras, ela apenas contam a história da empresa até aquele momento, até aquele ponto. Então, o sucesso financeiro da empresa no passado não significa sucesso futuro. Você está olhando para uma visão muito reducionista, você não está entendendo a real complexidade da empresa. Então, surge com essa premissa de que métricas financeiras não são tudo para o sustento da empresa,
E o futuro da empresa ele é medido em função de quê? Medido em função de clientes, fornecedores, colaboradores, processos, tecnologia e inovação. Então, peraí, setor financeiro não é tudo para o sucesso da empresa. Nós temos que ver como ela está se relacionando com os clientes, como ela está evoluindo sua tecnologia, visando o futuro do mercado que ela explora, como ela trabalha com os processos internos e a evolução dele para o longo prazo. Então nós temos que trabalhar com tudo isso. E o Balance Scorecard foi um sistema de gestão que praticamente conseguiu conciliar tudo isso em um mesmo framework. Para isso, ele tem 4 perspectivas essenciais, que são os objetivos financeiros, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento. Não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente a necessidade do Balance Scorecard é que você detalhe todos os objetivos estratégicos da sua empresa. Para o longo prazo, você consiga detalhar ele na perspectiva financeira, na perspectiva do cliente, processos internos e aprendizado e crescimento. O que é que isso significa? Significa que todos os objetivos estratégicos da empresa, todos os objetivos estratégicos que nós temos, o grupo tem, eles têm que ter viabilidade financeira e gerar resultado financeiro, então tem que ter embasamento aqui. Eles têm que gerar maior entrega de valor para os clientes, então tem que ter embasamento aqui. Tem que ter um processo de acompanhamento pós-venda com o cliente, então tem que ter perspectiva aqui. Nós temos que ter capacidade de desenvolver isso com controle de qualidade, eficiência e rapidez. Precisamos ter processos internos que garantam que isso funcione. E nós temos que garantir que uma vez que nós obtenhamos o sucesso nessa aplicação, nós vamos ter capacidade de melhorar o que a gente fazia ontem. E para isso a gente tem que ter base no aprendizado e crescimento. Porque se a gente não tiver base em inovação hoje em dia, o trabalho, quando você terminar, já não, mesmo que seja num cenário novo, quando você terminar esse trabalho, num Blue Ocean, né, já vai ter outra empresa que vai estar prospectando o mesmo mercado que você identificou. Então você tem que ser melhor que ele. Entendeu? E você tem que amparar em cima de perspectiva do aprendizado e crescimento. Então, tudo isso aqui tem que ser mutuamente contemplado para que os objetivos estratégicos tenham viabilidade. E aí, basicamente, isso gera, como foram engenheiros que fizeram, eles geraram uma matriz. Então, basicamente, tudo isso é um sistema de gestão que antes era apresentado com desenho, com missão, visão, valores, com coisas topicalizadas. Eles transformaram tudo isso numa matriz. Então, virou uma matriz na qual todos os objetivos estratégicos que são alinhados com a visão de longo prazo da empresa, eles tenham objetivos definidos em cada uma dessas perspectivas, eles tenham métricas, e as métricas precisam de dados para serem gerenciadas. Do contrário, o planejamento estratégico não é executado, porque você precisa medir para gerenciar. Eles têm alvos definidos no curto, médio e longo prazo, e eles têm também as iniciativas, que aqui já entra delegações para as pessoas, o que é que cada um vai fazer, com que prazo, com que eficiência ele tem que fazer aquilo para cumprir a métrica que foi traçada. Então, basicamente, isso aqui, conceitualmente, não é tão difícil de entender. Praticamente, para executar, com a licença da palavra, é um inferno, é muito difícil, mas esses desafios somos que nós, cientistas de dados, estamos trabalhando, ou pelo menos há um potencial para nós, cientistas de dados, trabalharmos para transformar tudo isso aqui de forma mais automatizada possível, para nós podermos conciliar a gestão estratégica, de fato, com a execução do plano da empresa de forma automatizada. E aí a gente começou com o Balance Scorecard, que é muito bonito conceitualmente, mas muito difícil de se implementar. Eu coloco aí a ordem de 1 a 2 anos no mínimo para você ter condição de executar um Balance Scorecard, chegar até a fase de revisão do plano estratégico. E agora a gente vai para o outro lado, que é o lado ágil. As OKRs, elas são em muito mesmo baseadas no Balance Scorecard, só que são uma simplificação. Simplificar não significa que é ruim. Eles filtraram muitas coisas que, lógico, por Balance Scorecard tem muita utilidade, mas eles filtraram por considerar uma menor importância para tornar a metodologia ágil. E aí, basicamente, o que é que os OKRs eles fazem para a gente? É uma metodologia que foi popularizada em empresas do Vale do Silício, principalmente porque ela permitiu alinhar a gestão estratégica com a execução de projetos de forma ágil, então se tornou uma referência nesse sentido. É utilizado pela Google e por outras empresas, tanto grandes quanto pequenas, então é muito útil para todos os níveis gerenciais. E a definição das OKRs diferentes do Balance Scorecard, que é uma matriz com sobreposições, relações de causa e efeito.
OKRs é muito mais simples. Você só precisa definir o seu objetivo, o que você quer, os objetivos, o que você quer atingir e o que é que você vai medir. Então a simplificação da OKR basicamente é o quê? Olha para o Balance Scorecard, beleza, eles querem representar os objetivos estratégicos de forma mensurável. É isso que as OKRs fazem. E o medir está relacionado diretamente com o quê? Ao quantificar. E o quantificar, dados. Então esse processo, automatizar as OKRs também é um potencial muito pertinente para a ciência de dados. Os diferenciais principais é que é uma metodologia ágil, é dinâmica, é muito fácil você alterar os objetivos, é muito fácil você alterar aquilo que você está de fato executando, diferente do Balance Scorecard, que uma mudança teria que desencadear uma série de outras mudanças, porque é uma relação de causa e efeito. Então é muito mais complexo você modificar o Balance Scorecard. E é estruturado em cima disso, objetivos e resultados chaves. E aí os objetivos eles são concisos, claros e aspiracionais para motivar. E os resultados chaves eles têm que indicar se o objetivo foi atingido até o final do período ou não. E para isso ele tem que ser muito bem respaldado na lógica de negócio e para isso também precisa ter dados para tomar a decisão. E aí uma receitinha de bolo, que isso aqui não é ninguém que está afirmando, é só um insight meu, quem quiser aceitar, aceite, quem não quiser também não precisa, mas o Balance Scorecard ele é muito aplicado para gestão estratégica do longo prazo da empresa, então na ordem de 1, 2, 3 anos, e as OKRs muito mais aplicáveis para gerenciamento de projetos. Então, como sugestão para vocês, eu deixo isso, se vocês quiserem seguir. Eu percebo uma aplicabilidade muito boa e eles casam muito bem o Balance Scorecard com as OKRs, porque, por exemplo, quando você tem um projeto embrionário de inovação que pode se tornar um carro-chefe da empresa, aquele projeto, se você implementa OKRs neles, você tem gestão estratégica de forma ágil. E para o longo prazo, quando ele foi incorporado como objetivo estratégico da empresa, você tem os indicadores e você tem os objetivos. Agora é só representar no Balance Scorecard. Então se torna muito mais simples a incorporação e são metodologias que, por mais que elas sejam baseadas no mesmo princípio, elas não são mutuamente excludentes. Elas são muito bem viáveis e muito bem aplicadas para cenários que eu diria que são complementares. Aí algumas aplicações de técnicas de análise de dados. Para análise de performance, um problema que eu acho muito característico, eu não sou especialista em futebol, então parei de acompanhar futebol já há muito tempo, mas aqui tem uma estratégia que é muito interessante, porque o Liverpool permaneceu 2018, 2019, 2020, 2021 com o mesmo trio de ataque, sem mudar, sem adicionar nem retirar, mesmo trio de ataque. E aí para o gestor, olhando para a visão do técnico, para o gestor entender qual que é de fato a importância de cada um desses jogadores para o time, qual que o jogador que está se saindo melhor em cada frente, você pode transformar esse problema de forma muito mais simples e quantificar ele através de KPIs, que é essa metodologia que está aplicada aqui que eu vou apresentar para vocês. Então, basicamente, a gente quer entender, em termos de eficiência para o time, quem é mais relevante, mais ou menos relevante, e em que áreas eles são mais relevantes. E qual o papel de cada um na equipe. E aí a gente começa a entender, nesse processo, a noção do gestor é extremamente bem recebida e recomendada, porque o gestor, de fato, ele tem compreensão do problema, ele consegue estruturar as métricas, os dados que ele vai utilizar para poder quantificar aquele indicador-chave de performance que ele quer quantificar. E aí, basicamente, só passando por cima aqui para vocês, foram desenvolvidos 5 indicadores, isso aqui só um caso de estudo simples, 5 indicadores, um indicador baseado em performance de ataque, que aí quantifica as aparições no jogo, a quantidade de gols, a taxa de gols por partida, então uma série de variáveis que estão relacionadas ao desempenho do jogador para o ataque, e tudo isso atribuído um peso para ela. Então aí é a metodologia mais simples e nem por isso deixa de ser ruim, vocês vão ver que o resultado é muito interessante. Da mesma forma, a performance em termos de companheirismo, né, de jogar colaborativamente, em termos de disciplina, de defesa e uma performance em geral que atribui um preço para cada um desses indicadores para dar uma resposta final que a gente precisa para fazer um ranqueamento dos jogadores. Lembrando que eu não sou especialista em futebol, tudo isso aqui foi arbitrado, então o gestor profissional do segmento ele pode ter uma visão muito melhor disso aqui. E aí, de fato, é a oportunidade do cientista de dados trabalhar ao lado do gestor ou se transformar em gestor para representar o desempenho do negócio da melhor forma possível através dos indicadores de performance.
E aí, basicamente, a gente consegue perceber, por exemplo, que em termos de ataque, o Firmino, o brasileiro, infelizmente, está em último colocado, de forma que Sadio Mané e Mohamed Salah, eles tiveram desempenho melhores em termos de ataque. Mas não é porque ele não fez tantos gols quanto o Mané e o Salah que ele não é bom. Ele se apresenta aqui entre os primeiros, na verdade, o primeiro, em termos de disciplina, não foi um jogador que foi expulso naquela temporada. E em termos de defesa, dos atacantes, ele era o que mais voltava para defender e ajudar no meio de campo. Então, peraí, a gente já começa a enxergar uma coisa que talvez pelo quantitativo de gols, que seria similar ao quantitativo financeiro da empresa, a gente não conseguiria notar. Mas a construção desse trio de ataque como um dos melhores do mundo à época, foi uma combinação dos elementos que eram individualizados, né, para cada um deles três. Então, a gente tem, por exemplo, aqui que o Mané, ele defendeu também muito bem, e ele foi intermediário nos demais, e o Salah se saiu melhor, tanto que o indicador geral aqui nessas temporadas 2019, 2020, 2021, seguindo a análise que eu arbitrei, ele se saiu melhor dos três, certo? Então, esses indicadores, eles são pertinentes e essa ideia, ela é replicável para absolutamente qualquer área. Então, essa ideia de gerar indicador para avaliar determinado segmento da minha empresa, e aí eu vou quantificar qual o peso que eu atribuo para cada isso tem um valor absurdo para todos os segmentos do mercado. E é muito simples de ser automatizado. É como você ter um dashboard que avalia a performance da empresa, só que você tem que ter o trabalho para desmistificar os segmentos que você quer avaliar e como você quer avaliar e indicadores de performance. Uma vez tendo isso, você consegue automatizar e automatizando, você está monitorando o desempenho da sua empresa. Se você mede, você gerencia. Se você gerencia, você tem sucesso. E aí outro exemplo aqui, por exemplo, esse exemplo eu não vou entrar em muitos detalhes, mas é, por exemplo, só uma análise de crédito, uma análise de uma base de dados para ceder ou não crédito para algum segmento de pessoas. Então é uma base que é significativamente balanceada em termos do sexo masculino e feminino, então tem um balanceamento aqui, tem um desbalanceamento em termos em detalhes. Isso prejudica a análise, prejudica, mas não vamos entrar em detalhe aqui porque é outra discussão. E existe aqui, de certa forma, uma representatividade. Não é balanceado, mas existe dados representativos para não acidente, né? Não, aquela pessoa não sofreu acidente ou sofreu acidente. Então, é análise de crédito para uma seguradora, certo? Análise de crédito para uma seguradora, ela quer saber se aquela pessoa tem histórico de acidente ou não, para saber se realmente tem viabilidade de liberar crédito para ela ou não. E aí, uma forma que é muito interessante, que é automatizada e legível, é as regras de associação. Não estamos falando de deep learning, não estamos falando de nenhum algoritmo maluco de redes neurais profundas. Estamos falando de um algoritmo muito simples que já existe há pelo menos 2 séculos. Então é muito antigo, mas é muito eficiente. E ele diz para a gente, por exemplo, com base no suporte, o suporte é basicamente o quantas vezes aquela regra ocorreu, as regras são isso aqui, quantas vezes aquela regra ocorreu do total dos meus dados. Então, dá uma ideia para a gente de quão bem suportada, literalmente, aquela regra diagnosticada está relacionada na base de dados. E temos a confiança, que a confiança é basicamente o seguinte. Para a gente interpretar de forma a análise do caso, né, a gente tem, por exemplo, nesse caso, pessoas de 40 anos, e aqui tanto faz sexo masculino, sexo feminino, pessoas de mais de 40 anos, não sofreram acidentes com a confiança de 84%. Então a gente já começa a identificar aqui um padrão. Opa, quem tem uma maior idade tem uma tendência a não sofrer um acidente. Homens, o sexo masculino, menos que 25 anos, sofreram um acidente com 76% de confiança. Então isso aqui é um caso que a gente tem que ficar de olho a liberar créditos para esse pessoal. Mulheres, sexo feminino, maiores que 40 anos, não sofreram um acidente com a confiança de 89%, que é maior do que essa. O que significa, ok, existe um padrão no fato de que maiores que 40 anos têm uma tendência a não ter uma direção tão perigosa, mas mulheres especialmente, porque têm uma confiança melhor. Isso aqui é muito simples e é automatizado, e o algoritmo dá pra gente, a gente consegue interpretar sem precisar ser um estatístico para isso.
Outra ideia, que é também muito interessante, são as árvores de decisão. Um algoritmo que é muito interessante, muito poderoso e muito simples. Porque ele basicamente vai identificar as regras que melhor separam aquele conjunto de dados e desconstruir ele, representar para você o padrão. Por exemplo, no caso aqui a gente tem análises voltadas para a qualidade de amostras de leite, certo? Amostras de leite. E essas análises elas são catalogadas como apropriado e inapropriado. O que é que diz de fato se uma amostra de leite é inapropriada ou apropriada? O algoritmo conseguiu representar para a gente de forma, se é menor ou igual, essa variável SD, se é menor ou igual do que 8.395, com certeza é inapropriado. Se é maior, então vamos continuar ramificando. Então o algoritmo ele faz todas essas ramificações de forma automatizada, de forma muito legível e de forma replicável e auditável, o que é um fator extremamente importante para o aprendizado de máquina. Aí tem também o agrupamento hierárquico, que ele permite que a gente visualize de baixo para cima as relações entre cada um dos indivíduos. Então, uma forma de você fazer um agrupamento e identificar o quão bem agrupados estão cada um dos indivíduos aqui na base. Não vou entrar em detalhes porque o tempo já está estourando. Séries temporais, a gente tem, por exemplo, isso aqui de uma rede supermercadista. Antes da pandemia, tinha uma tendência de crescimento que posteriormente a quarentena, né, a pandemia de Covid, ela se estagnou. Então teve uma mudança de padrão. Da mesma forma, também teve uma mudança de padrão nas saladas, que tinha uma tendência de decrescimento ao longo do tempo, que posteriormente ao decreto da pandemia, eles começaram a ter uma leve tendência de incremento, então as pessoas começaram a consumir mais saladas e tinham uma tendência negativa no que estava acontecendo nos anos anteriores. Isso são dados reais. Bolos, a gente percebe também uma mudança de padrão, vinha uma tendência de crescimento que foi revertida em decrescimento. Em termos de carnes, tinha uma leve tendência de incremento que se transformou numa leve tendência de decrescimento. Esse exemplo não é muito interessante, mas eu trago ele especialmente para discutir uma coisa. Correlação não é a mesma coisa que causalidade, isso é um erro sério. E aqui a gente poderia, por exemplo, de forma errada dizer, à medida que o tempo está passando, as pessoas estão consumindo menos carne. A variável que está controlando esse problema não é carne. Tem uma relação de correlação, mas não é causalidade. O que mudou nesse período, que não está intrínseco no gráfico, é a questão da inflação. A carne se tornou mais cara. Por se tornar mais cara, as pessoas estão consumindo menos. A variável que controla esse problema não está explícita aqui. Você tem que investigar outros cenários e não é porque você viu a correlação que você vai dizer que tem uma relação causal. Isso você tem que identificar e empreendedores têm que ter isso na cabeça muito além do cientista de dados, porque se você analisa uma correlação dessa e toma uma decisão para sua empresa para o longo prazo, com base numa correlação que não é causal, você está levando sua empresa para o buraco, você está tomando uma decisão errada. E aí você precisa expandir essa visão, não é só um dashboard que vai resolver todos os problemas, você tem que entender o problema por completo. E aí, sugestões para o futuro. Antes de vocês fazerem qualquer projeto baseado em dados, seja você cientista de dados ou gestor, pergunte-se, faz sentido desenvolver esse problema, resolver esse problema baseado em dados? Faz sentido? É escalável? Uma vez resolvido o problema na minha base de dados, eu posso escalar? A base de dados, será que ela não vai mudar amanhã? Porque se você resolve o problema de forma estática e acha que está perfeito, eu sinto muito que você está enganado. Quando for para a produção, aquele modelo não vai ter a mesma performance. Será que essa performance é desejável? E aí você tem que se perguntar se é possível escalar aquela solução. É viável no sentido de que vale a pena você consumir dados, desenvolver uma infraestrutura, contratar um sistema de computação em nuvem para embarcar um modelo, para fazer uma predição, para você resolver aquele problema. Será que esse caminho todo ele é realmente viável financeiramente e em termos técnicos? Não há alguma forma, não há alguma simplificação que você pode fazer para tornar esse problema mais simples? Você tem sempre que se perguntar com isso. Uma tendência que eu acompanhei e fiz parte durante o processo de ascensão dos dados foi usar redes neurais profundas para tudo. Eu usei, eu errei, eu sei que eu fiz errado, hoje eu reconheço, mas foi o calor do momento, todo mundo estava usando, vamos usar a rede neural para acender uma luz. Estava todo mundo usando redes neurais profundas para acender uma luz. Completamente errado. Completamente errado. Se você pode resolver o problema de forma mais simples, não tem por que você usar tantos recursos computacionais.
e tanta incerteza que existe nesses algoritmos mais complexos, se você pode resolver ele de forma muito mais usual, como a gente fez, por exemplo, ali com as KPIs, que era uma forma muito mais legível, muito mais rápida, você faz em planilhas. Inclusive aquilo eu fiz numa planilha, não precisei usar a linguagem de programação. Quanto de esforço, tempo e dinheiro será necessário para integrar tudo isso? Integrar e manter. Então você tem que entender, não só trabalhar em dados porque é legal, porque é bacana, mas você precisa entender a viabilidade daquele projeto. E aí também sugestão para a Futura, que é meu projeto do mestrado, é o desenvolvimento de uma plataforma aberta para poder gestores e profissionais desenvolverem soluções orientadas a dados. Essa plataforma vai ser disponibilizada em uma comunidade de código aberto totalmente livre e permissível, todo mundo vai poder usar. Total liberdade para customizar e inovar, usando tecnologias eficientes, escaláveis e gratuitas, leia-se JavaScript. Chegar ao mercado como uma plataforma funcional, customizável, livre de custos. O tempo está estourando. Quem quiser mais informações, entre em contato. Basicamente é isso. Meu nome é Gilvando. Vocês me encontram facilmente no LinkedIn, porque não tem tantos Gilvandos no mundo afora. Sou cientista de dados e empreendedor. E essa foi minha apresentação. Muito obrigado.